O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Boa tarde a todos, está começando mais um podcast da casa, aqui no nosso canal do Euclides em Foco. A você, seja bem-vindo, deixe seu like, seu comentário. Boa tarde, meu colega hoje, Vitor Hugo. E hoje eu recebo uma pessoa que a gente tem um enorme prazer de te receber, que é a Beth Medeiros. Beth, bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês, compartilhar alguns saberes, né, dessa questão indígena. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde a nossa amiga Beth Medeiros, Marcos Vinícius, que a gente chama de Miramar. Bom, Beth, é um prazer enorme estar com você aqui hoje, como nosso amigo já falou. A gente está com a intenção de colher algumas coisas, informações sobre você hoje, botar um pouquinho do seu conhecimento para fora aí, então, né, para a gente ter conteúdo, né, deixar registrado também, né. Porque como você faz parte, né, da etnia, que se pronuncia, né, os Puri. Uma descendência Puri. Uma descendência Puri, então é muito importante, né. A gente sabe que a cidade de Cantagalo, que era conhecida como os Sertões de Macacu antigamente, né, essa tribo pertencia aqui, né. Então, assim, é muito relevante para nós, né, para a população, ter você aqui e também ter informações, histórias. Com certeza você deve ter ouvido, né, dos seus bisavós, seus pais. Então, eu queria estar perguntando para você, né, falar para você contar para a gente um pouquinho essa ligação com o povo Puri, né? Se você cresceu ouvindo histórias, como isso moldou sua identidade, seu caráter, e em que momento você sentiu que precisava fortalecer essa herança dentro de você? Para começar, foi tudo o contrário que você me perguntou aí, na hora das coisas. Eu não sabia de nada, fui me descobrindo sozinha, na minha intuição, no meu sentir, né? Nas minhas escolhas na vida, dos caminhos mesmo. E aí fui reparando que tinha alguma coisa diferente, porque assim, eu não me encaixava em algumas coisas mais do mundo, assim, né? E muitas vezes eu ia embora para casa chorando, porque eu não entendia, porque eu não era igual a todo mundo, vamos dizer assim, desse universo de jovem, né? Que iam para discoteca, minha época da discoteca, né? E eu só fui umas 2 vezes, foi muito, assim, porque... Eu lembro bem que um dia eu fui embora chorando na van e não entendia o porquê, né? Então sempre fiz minhas trancinhas no meu cabelo, e quando eu chegava no trabalho, eu trabalhava no Jornal do Brasil e todo mundo se espantava com as minhas trancinhas, né? Eu falei, gente, né? Então assim, o meu estereótipo era diferente das outras pessoas, né? Então assim, foi uma adolescência fazendo os meus brincos de pena sozinha, sempre tive os meus cordões de sementes, isso tudo na minha intuição, sem influência nenhuma de nada, né? E sou de Niterói, nasci em Niterói, sabendo que o meu pai era de Cantagalo. Então Cantagalo sempre existiu, mas nunca tive muita consciência da região, dos conceitos, né, do lugar e tudo. E aí essa questão indígena começou em 2007, quando eu comecei a fazer um trabalho de arte com texturas de massa, com algumas folhas, e eu comecei a pintar algo da minha intuição, né? E nessa época eu fui morar no Sana e lá era conhecida como a Beth da África, tanto material que eu comecei a construir como artista plástica. E aí a Secretaria de Educação de Macaé me coloca na rede para trabalhar nas escolas da Lei 11.645. Então aí ali eu dou um outro passo nessa minha formação profissional, que eu entro pela lei, né, defendendo a questão indígena e africana dentro das escolas em Macaé.
dentro das escolas em Macaé, por um período de uns 5 anos assim, as coisas começaram a me incomodar, né? Você está dentro de uma secretaria de igualdade racial, onde havia a parte africana era bem maior e a parte indígena não se falava naquela época, né? Hoje acho que já tem uma pessoa até indígena lá, então. Mas aí eu comecei a me questionar, falei, gente, mas como assim? Que igualdade racial é essa, né? Aquilo começou a me incomodar e eu comecei a pintar muita coisa de memória de África. Aí eu passei por um museu de etnologia africana, que é o Adebomi, lá em Nova Iguaçu, onde eu comecei a descobrir o que eu pintava de forma sem ter uma referência, batendo nos livros, né? E, enfim, e foi uma imersão assim de memória, né? Aí em 2014 nesse museu eu conheço um indígena, um Cariri Chocó. 2 anos depois vou para a aldeia com eles, né? Vou encontrar com eles lá. E aí dentro da aldeia foi onde eu comecei a me reconhecer e entender toda a minha confusão, né, de conflitos internos de mais jovem, né? E aí que eu comecei a ajustar, alinhar o meu caminho. Já saí da aldeia com outro discurso, porque dentro das escolas, nesse trabalho, como eu falei, que eu iniciei, eu comecei a perceber que a história do Brasil é contada, infelizmente, em cima da questão do negro que escravizado, de navios, de mortes, de não sei o quê, de tudo que... E assim, não se conta a nobreza africana, não se fala a parte bonita, né, dessa cultura rica, que é um continente, são 53, né, países dentro de um continente, quer dizer, é uma imensidade de valores e não se conta isso, né, só se conta esse lado. E aquilo começou a me incomodar muito. Falei, gente, vamos parar com esse negócio de África. Não. Até mesmo porque assim, os africanos chegaram e quem estavam aqui eram os indígenas. Isso também no conceito sozinha. Isso eu descobrindo sozinha, entendeu? Ainda não cheguei no puri, não. Tudo muito misturado dentro de mim. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me questionar e comecei a levar isso para a escola e tudo, né? E comecei a construir esse trabalho, quer dizer, desconstruir, né, esse lugar de fala, né. Em 2019 eu fiz um trabalho pelo SESC de Friburgo e eles me pediram também fazer um trabalho sobre a África e eu levei essa temática, a África, a nobreza africana. Tive o cuidado de fazer um estudo, porque quando eu monto as minhas exposições, sempre dentro de uma abordagem assim, direcionada para aquilo, né? Não faço o Cristo Redentor e sei lá, outra coisa, entendeu? Para mim tem toda uma... E assim eu comecei a montar as minhas exposições. Foi a África, depois temos todos um pé na África, depois Brasil e suas etnias africanas, e aí eu comecei a adaptar o meu trabalho de arte dentro das escolas e eu comecei a desenvolver as oficinas. Aí quando eu vou em 2014 para a aldeia, para os Cariri Chocó, eu já comecei a ter uma outra visão e eu meu trabalho começou a ficar com os traços mais delicados, eu já fui indo para um outro jeito de pintar, né? Fui influenciando também na minha pintura intuitiva, vamos dizer assim, entendeu? Em toda a área, né? É bem... Pode falar. Não, aí só para entrar no puri, né? Aí eu vou para São Pedro da Serra, eu vou morar em São Pedro da Serra, volto para São Pedro, né? Que eu já morei em alguns outros lugares, muito nômade, né? Outra característica puri. E aí, quando chego em São Pedro, com mais maturidade, né, que eu já conheci a cidade, eu comecei a ter algumas outras ligações assim, internas que eu comecei a ficar querendo saber qual era a etnia que tinha naquela região, né? Como que essa história de Nova Friburgo. Eu comecei a mexer nessas questões. Aí vem aquela parte triste que a gente sabe, né, que o nosso querido lá, Dom João, né, que a alma dele esteja em paz, né? Veio e mandou, né, matar todo mundo. A galera que estava aqui começou a ir para as montanhas, e onde a gente chega em Cantagalo, em Madalena. Quer dizer, Cantagalo eu estou chegando até agora,
mas Madalena foi o lugar que eu encontrei realmente lá na Gruta do Urubu. Fiz um trabalho com mais profundidade pelo Centro de Referência Indígena, que é um núcleo de pesquisa que eu fundei junto com mais 2 amigos para estudarmos essas questões, né, de indígenas da nossa região serrana, entendeu? Bacana. Tá faltando algum ponto aí que eu não tô lembrando mais. Não, eu tenho, inclusive, uma pergunta. Posso fazer uma Pode, pergunta? à vontade. Eu sou muito curioso, né? Aham. Assim, eu nunca me especializei, então você até me corrige se eu perguntar de forma errada, de forma inadequada, mas você tocou sobre... Eu toquei aqui, na verdade, sobre ancestralidade. E uma coisa que me chama a atenção eu particularmente gosto de ver filmes da história do Brasil, da Idade Média. E principalmente quando a gente vê filme da história do Brasil, a gente vê que as heranças, né, de matrizes africanas e indígenas têm os seus ritos, suas religiões. Você já teve contato com algum ritual indígena que você possa contar um pouquinho a experiência pra gente? Eu tô perguntando porque é curiosidade. Eu queria ouvir de alguém que realmente pra... Então, na realidade, todas essas definições mais espirituais, não vou nem usar a palavra religião, porque para mim essa palavra é um rótulo, né? Qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Ele já eu sou espírita, ou eu sou católico, ou eu sou jati. E a espiritualidade é muito além disso, ela é muito abrangente e não carrega nada pendurado, eu sou isso, né? Então, assim, a espiritualidade, ela é a natureza, ela é a floresta, ela é o universo, ela é o cosmos, vai muito além da gente aqui, assim. Então, muitas religiões acabam se apegando em certos rituais, né? Como a questão indígena também, que agora está na moda o tal do xamanismo, né? Que virou moda falar, eu sou xamã, eu sou xamânico, né? Vamos para uma roda do xamanismo, né? Então, assim, tem a medicina, só que hoje em dia ela também está sendo muito explorada com tantas outras coisas estão sendo, né? E a medicina indígena, ela não é uma bolinha mágica que você vai usar ali que vai resolver seus problemas, né? E eu estou vendo que muita gente acaba ficando dependente de algumas medicinas, né? E isso acaba deixando a essência mesmo daquela medicina perdida, né? Ela se perde, porque na realidade você não sabe o que um xamã, o que realmente um indígena que está naquela força ali, está ministrando uma medicina para você, o que ele fala com aquela medicina, porque a medicina vem da essência da alma dele, porque ele é a floresta, né? Então, quando ele fala com aqueles elementos ali que foram fundidos dentro de um ritual, né? Que é o cipó e que são as ervas, assim, ou na fogueira, né? Ou alguma outra medicina, o que o pajé fala, o que ele invoca ali, só eles sabem, né? Aí a galera vai para a aldeia para fazer cursinho intensivo indígena, volta de cocar, não sei o quê, né? Que ministrar medicinas, e isso é muito perigoso, entendeu? Que coisa linda. A resposta é bem... Nossa, meu amigo, fica à vontade. Aproveitando que você fez essa pergunta, eu sempre estudei em escola pública, uma coisa que eu sempre gostei foi história. Tem história dos índios, histórias aqui de Cantagalo. Eu queria perguntar para você quem foram os puris, né? E como era o modo de vida deles antes da chegada dos colonizadores aqui na região. Então, assim, eles não foram, eles estão aqui, né? E o que a gente trabalha hoje, que é o fundamento do Terra Vermelha, né, do meu projeto, como um núcleo de pesquisa, é buscar essa descendência, você se reconhecer, como você me falou ainda há pouco, lá da sua avó, né? Porque é uma coisa que ficou apagada por conta desse extermínio, dessa violência toda que aconteceu, né? E Cantagalo não era Nova Friburgo, era tudo Cantagalo, né? Então, você imagina um povo, uma etnia que morava no Sudeste inteiro. Consegue imaginar milhões, né, de pessoas, de movimento de vida, né, de um cotidiano, de construções, né, a questão agrícola, enfim, todo esse universo indígena, né?
E aí vem um cara com uma ordem mandando matar todo mundo e esse pessoal vai se esconder dentro das montanhas, né? Então os hábitos, os costumes, cada etnia tem a sua forma de viver, né? E agora era um povo alegre, um povo que gostava de cantar, né? Comiam peixe, né? É um povo do rio, né? É um povo das águas, né? O Rio Paraíba do Sul, você tem muitas histórias. A gente está com montando um espaço lá também do Museu da Cultura Puri, que é o espaço do Dauá, né? Que fica ali no Estácio, que é o Museu da Cultura Puri. E nós estamos montando um outro espaço em Paraíba do Sul, porque ele nasceu em Paraíba do Sul, ele reconhece toda a ancestralidade dele, Puri, né? De lá. E ele está montando esse espaço lá em Paraíba do Sul. Então, assim, receber o convite hoje para Cantagalo vai muito de encontro com a minha referência ancestral por conta do meu pai, dessa história que eu falei no início, né? Então, parece que está tudo assim meio alinhado, né? Nas montanhas. Né? E como era a presença dos povos indígenas dos sertões de Macacu aqui em Cantagalo? Como eram? Isso, a presença dos povos aqui. Então, eles eram povos pacíficos, né? Cuidavam da natureza e eles moravam não eram ocas redondas, né? É a naguara que eram feitas de bambu, né? Com o telhado meio assim inclinado, né? Tinha uma outra forma. Porque eles ficavam por um tempo numa região e iam para outros lugares, né? E aí, assim, como eu falei antes, tem a questão dos hábitos, dos costumes que eram proporcionais àquela época ali, né? Da caça, da pesca, né? Do alimento da mandioca, da batata doce, do milho, né? E aí começou a ter essa influência dessa imigração chegando e tentando escravizá-los, né? E aí teve os povos coroados, que na realidade nós acreditamos, né, do Museu da Puri, que isso, me baseando nos estudos junto com eles e com Marcelo Lemos, né, também, que é o historiador, eles eram primos, eram parentes ali, né? O coroado foi uma palavra, acho que do português, que cortavam aqui o cabelo deles, né, tipo meio coroinha assim, e aí veio os coroados, né, veio a palavra como fosse uma coroa. Então, a palavra coroados não é uma palavra de uma etnia, assim, né, se acredita que seja tudo de os próprios Puri, né, sendo denominados diferentes por questões de aceitarem algumas coisas e outros não, né? E ter aquela separação ali, entendeu? Sim. Nessa questão que eu falo como que se fala, meu Deus? Essa questão da religião. Eu esqueci o nome agora. É tipo as denominações da igreja, né? Tipo, tem uma igreja que é cristã, mas é cristã evangélica, eles, cristã né? católica. Todas acreditam em Cristo, mas sempre tem um dogma, alguma coisa ali que porque vem a muda. questão dos jesuítas, né? Que é de evangelizar, né? Toda aquela parte alguns aceitaram, outros não, né? Então, muitos conflitos assim, né? Verdade. Quer falar? Pode Pode perguntar, a gente tem que sugar a nossa amiga aqui hoje. Você estava mencionando antes sobre o contexto, né, um pouquinho da escravidão, né, da África, de quando os navios vieram para cá. É bem interessante pontuar, né? Eu sou estudante de história também, né? É um dos cursos que eu faço. E aí, quando eu fui estudar a história do Brasil, segundo os livros da Unirio, né? Eu me lembro que foi bem interessante, porque quando eu comecei a estudar, eu vi que uma boa parte do tempo, se não uma grande parte, a mão de obra escrava não foi com os negros, né? Foram com os povos originários, os indígenos, que já estavam aqui, né? Então a gente vê que tem essa certa exploração com a população indígena também. Então, mas só que esses povos indígenas, eles não foram... eles não se deixaram ser escravizados, sim. Entendeu? Por isso houve a necessidade de trazer esse povo da África, porque muitos lutaram, muitos preferiram morrer do que se submeter àquele trabalho ali, né?
Então, por isso que muitos acabaram se escondendo mesmo. E você vê que hoje em dia, quando dentro dos trabalhos, como uma palestra que nós fizemos lá na ARP com o Marcelo Lemos, mais 2 ou 3 pessoas se manifestaram contando os relatos da avó, que há pouco tempo que ela falou tipo, a menina contou o caso dela, e o Marcelo contou a história de uma outra senhora, já com idade, que agora que a senhora lá conseguiu admitir e falar da avó dela, que imagina, ela já é uma senhora falando da avó dela, de que não podia falar que era indígena. Como a minha avó, Francisca, eu tenho certeza que também ela não podia falar, porque ela era esquisita da família, né? Toda vez que se fala da minha avó, sua avó era muito brava, muito não sei o quê. Ela deveria ter os costumes, os hábitos, como a gente falou ainda há pouco, e que as pessoas não estavam acostumadas, e a tendência é você se isolar, né? E isso se isolou em tudo, com a língua, né? Você não se falava... Quer ver, outra questão assim como o português, né? Que a nossa língua é o português. Nossa língua não é o português. Nossa origem é indígena, né? Nós somos o Pindorama, né? O Brasil vem com essa palavra Brasil, e aí vieram esses conceitos, né, de introdução de uma língua imposta, matando a voz desses indígenas, dos nomes e do seu dialeto, colocando uma outra língua que se fundiu com a questão com o vocabulário indígena e com os africanos. Temos palavras, então assim, é muito hipócrita, né? Gente, eu falo português. Não, a gente não fala português, né? A gente fala uma outra coisa que é uma misturada danada, né? E ninguém reconhece a sua origem, né? Porque é um país que tem não sei quantas etnias, né? Não sei lá quantas línguas, né? E como que falamos português? A gente não fala português, né? Não tem como. E quando a gente pega a história das etnias, né, dos povos indígenas, a gente vê, né, o Marquinhos, como que pode um outro povo chegar aqui do nada e, um exemplo, historicamente falando, a gente vê na cultura indígena as tribos acostumadas que a terra te dá, né? A terra te dá a fruta, ela te dá água, e vem alguém querendo impor trabalho em cima de você, querendo dizer que você tem que construir uma casa de madeira, de tijolos, que você não pode comer com a mão, você tem que ter o talher. Então, assim, é meio que querendo, de fato, extirpar os seus costumes, os seus hábitos. Mudar a cultura ali, né? A sua cultura, tudo aquilo que você acredita, impor a deles sobre os então, povos. mas só que isso, você está falando de uma época lá atrás, né? Sim. Tá, só que isso está acontecendo, continua acontecendo. Mudou, né? É um país que não se reconhece, né? Nós somos, nós somos uma nação. No meu conceito, assim, eu não acho que nós somos uma nação. Uma nação que não reconhece a sua origem, como que vai falar que é uma nação? Não é uma nação, não é um povo que está unido. A gente está falando aqui, tem um monte de gente morrendo. Eu tenho amigos que estão lá no movimento em Brasília. Gente, atacaram a deputada, né, com uma bomba, apareceu aí, né, no Instagram, eu esqueci o nome dela. Atacaram, jogaram a mulher ficou com os olhos cheios de lágrimas, não sei o quê. Uma deputada, uma pessoa que está dentro do governo, não respeitaram nem quer dizer, tem que se respeitar todo mundo, não respeitaram nem então, assim, essa questão é muito delicada e hipócrita, porque há um movimento, os indígenas fazem parte de todo o contexto, estão lá brigando, lutando, tentando sentar numa mesa como essa para conversar com eles, né? E eles estão lá ainda de terra, casas de terra, e aí joga bomba, mata um monte de gente, matam as crianças, né? Fizeram quase um massacre lá com os nossos Yanomami, entendeu? Enfim, e agora estão querendo inventar um monte de coisa aí para mexer na terra, arrancar mais minério, e a terra não está aguentando, sabe? Isso que eu acho que é muito hipócrita, que assim, a terra não está aguentando, o país da gente é riquíssimo, né? Tantos outros lugares tão gelados, tão frios, né? Com uma carência de certos alimentos, de certas coisas, e o nosso país aqui você ainda tem uma manga, você vai ali, goiaba, quero ter um monte de goiaba, entendeu? E a gente vendo essa violência toda com os povos que estão dentro da floresta, querendo se manter dentro da floresta para cuidar da floresta, porque a floresta existe, porque esses povos estão lá
A floresta ela não é composta só de árvores. Você olha assim, que linda floresta, entendeu? Não é assim a floresta. Tem uns povos que estão lá, que habitam, que cuidam, que se alimentam, que sabem manipular as sementes, os animais, enfim, que tem todo um organismo vivo de uma potência, e os caras querem entrar em lugares, cuidados indígenas que ainda estão isolados. Cara, deixa os caras lá. Eles estão lá cuidando, fazendo a parte deles, né? E aí as pessoas querem descobrir, e tem isso, o ser humano tem essa coisa, né? Querer descobrir, e nesse lugar de superior, né? Subestimando o outro, se achando que é melhor porque ele ainda acha que eles não têm condições de viver. Gente, como assim que não tem? Os caras estão há milhões de anos, entendeu? Sabe? A gente aqui está aqui quase tudo misturado, tem sangue indígena, a gente tem sangue africano, tem sangue português, tem sangue espanhol, tem sangue não sei o quê, uma misturada, e os caras estão lá na força, entendeu? E só houve esse extermínio todo naquela época por conta do que eles trouxeram de lá, de um país que já estava empobrecido, com crise industrial, com doença, com um monte de coisa lá. E aí traz aquele povo todo bichado para cá, para violentar as nossas indígenas, sabe? Nossas mulheres, e matar os homens, matar as crianças, para se apossar de um material que era daqui, né? Que é daqui, que é nosso, né? E, enfim, gente, é tanta história, sabe? Que acho que teve um momento que eu concordo com vocês no sentido de, às vezes, eu olho as redes sociais e sempre tem uma notícia que cientistas ou pesquisadores, podemos dizer assim, descobriu uma nova tribo, um novo povo. Eu fico pensando, gente, para que o motivo de querer descobrir se eles estão vivendo ali em tranquilidade, em paz? Então, acho que quando tem uma descoberta, é um problema que aquilo causa ao povo. Então, mas assim, eles não cuidam dos que estão aqui. Cuida, vai lá cuidar dos que estão. Eu conheço um monte. Eu faço uma lista para você de um monte que está precisando do que eles estão querendo fazer lá não sei aonde, entendeu? Cuida dos que estão aqui pertinho. Tem um monte precisando de cuidado, de assistência, que já estão aqui mais com a relação com a gente, vamos dizer assim. Tem um monte precisando. Aí vai mexer com os caras que estão lá no meio do mato. Deixa eles lá, cuidando da jiboia, cuidando do jacaré, né? Cuidando da vida deles e do organismo que é o nosso planeta, porque sem árvore, sem água ninguém vive. Que eu não entendo essa questão também, né? Porque parece que a minha dor de barriga é diferente da sua. Se eu ficar sem comer, né? A gente almoça na mesma hora, todo mundo, né? Entendeu? Como assim? É um organismo, entendeu? Igual de todo mundo. Somos todos iguais nesse lugar de humanidade, né? Então tá faltando respeito a esse lugar como humanidade. São irmãos da humanidade. Aí se preocupa que o cara usa celular, que o cara não sei o quê. E o japonês, que tem uma tradição milenar lá na terra dele, né? E o cara é eles são os donos da tecnologia. Você tá entendendo? Então lá tem a sua parte que cuida da sua parte de espiritualidade, de tradição. E por que o indígena é tão questionado? Porque ele usa cocar, porque ele tá de chinelo, porque ele tá de tênis, porque ele tá com carro, tá com celular. Eu não entendo ainda esses questionamentos no mundo que a gente está vivendo. Ninguém entendeu? Entende. Porque assim, eles não deixam de ser indígenas pelo fato de estar usando uma... Agora, ele reconhece muito mais esse elemento que está aqui dentro da xícara do que eu, vamos dizer assim, do que o branco, né? Eu odeio essa palavra branco, né? Eles reconhecem, eles sabem conversar com esse elemento aqui. Então, antes de levar, alguém colocou essa água, já veio com uma energia. Então, assim, o indígena recebeu uma caneca com água, a gente consagra a água, né? Eu reconheço esse elemento que está aqui, que vai me alimentar, né? Ou que vai me banhar, que vai me limpar. Essa é a diferença. Que as pessoas não têm esse respeito com esses elementos, estão perdendo, né? Estão colocando a natureza como fosse um almoxarifado.
como o Krenak fala, né? Você vai lá, tô precisando, né, não sei o quê, acho que vai lá, joga uma bomba e vem petróleo, né? Aí vira uma fábrica, vira um império, uma potência, não sei o quê, entendeu? E aí, e o buraco que está ficando vazio lá nas entranhas? Porque esse petróleo ele está saindo, o que que entra nesses lugares? É uma coisa que eu me questiono, se fazem isso eu não sei, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Você está entendendo que o que você tira, você tem que pôr de volta? Porque uma hora vai arrebentar, né? Uma hora vai arrebentar de alguma forma. Você acha que em algum momento o Brasil vai poder abraçar todo o povo indígena? Ou você acha que essas discussões, algumas vezes desnecessárias, vão continuar? Como você vê isso na sua visão? Eu acho que sim, porque é um perfil da humanidade, porque não é de hoje que a gente tá vendo a mesma coisa que aconteceu lá atrás, até em outras civilizações, né? Eu acho que essa é uma característica da humanidade, teria que ter, tipo assim, se liga mesmo, que eu não sei como, porque já acabou várias vezes, né? Acabou, começa de novo, e a gente já está numa era que eu já estou entendendo que é uma figurinha repetida, entendeu? É uma figurinha repetida. Porque assim, a gente está falando dos povos indígenas no dia de hoje, e agora está acontecendo, tenho certeza que está acontecendo alguma coisa com algum deles por lá para cima. Foi aquilo que, tá entendendo? Foi aquilo que você falou no início, antes do podcast, né? O mundo hoje está diferente do que era anos atrás, né? Acho que cada evolução que tem é uma preocupação que todos nós temos de acontecer alguma coisa. E aí, como vocês falaram desses povos, dessas descobertas, eu acho que essas descobertas nunca são pro bem, sempre são pro mal. Porque eles... É porque tem uma intenção. E má, sempre né? há, né? Uma intenção má por O que trás. eu posso ganhar com isso? É sempre assim, sempre quer ganhar, sempre quer tirar uma vantagem. E aí a gente se pergunta, né? Tem a nossa famosa Constituição Federal de 1988. Onde está a igualdade? A lei não diz que todos são iguais perante a lei? Onde está a igualdade dos Então, dos mas aí a povos? gente vem entrando nesse assunto. Em vários contextos. Várias questões que não vale a pena mexer. Não é bom, não. Porque tem muita coisa que é hipócrita demais, sabe? E é triste e acho desumano, né? Essa questão de tratar o outro, de subestimar, de eu achar que eu sou melhor do que você, porque não sei, né? Eu sou o máximo. Eu posso entrar na sua terra, na sua casa, tirar suas coisas, me apropriar, ainda colocar, olha só, vou deixar um saquinho de ração aqui, uma cesta básica para você, um dinheirinho lá para você, e você, né? E aí toma sua terra, tira suas coisas, sabe? Isso é muito doido. Isso a gente não está falando só de Brasil, não. A gente está falando de uma história lá de trás, que vem lá dos Apaches, dos norte-americanos, que eles fizeram com eles lá, com essa coisa do petróleo, enfim. É um monstro. Ainda acontece, né? Então, na verdade, quando a gente vê esses problemas hoje, na verdade, isso já começou lá atrás, né? Então, hoje está só desencadeando a coisa ruim, né? Para não falar um termo feio, que começou lá atrás. No que eu acredito, tudo é uma transformação, né? É uma metamorfose o tempo todo, né? E um ensinamento bacana que eu vi em um filme uma vez, dos tibetanos, que eles levam um tempão construindo aquelas mandalas em areia colorida, né? E depois, em outro momento, eles vêm com uma escovinha e termina aquilo tudo. E é o estado de impermanência da vida, né? O que está aqui agora, nós começamos de uma forma, já estamos aqui em outra, daqui a pouco a gente está em casa. Só que, assim, tudo tem consequências, né? Todo ato, uma palavra errada minha aqui muda tudo. Muda o conceito de vocês, muda o conceito da cidade que está me abraçando, muda o conceito dos meus amigos, né, lá do museu, dos meus amigos indígenas das outras etnias, do movimento que a gente está indo fazer agora lá no Parque Lage, para homenagear os povos indígenas, né? Enfim, tudo tem consequência, né? Isso é algo que nem se discute, né? Mas vamos partir pra gente não perder mais. A gente se empolga e a gente fala muito. Todo podcast é assim. A gente fala, vamos fazer 30 minutos. Quando vê, dá 40 minutos, uma hora. Já tá passando já? Não, mas assim, a gente ficou preocupado por conta de vocês, de terem que ir em outros compromissos, mas tá tudo bem, a gente vai encaminhando. Vamos lá. Uma pergunta interessante também: como nasceu o Museu Puri? Qual foi o maior desafio para torná-lo realidade? Que os visitantes encontram lá também? Qual tipo de acervo?
Pode ir. O museu ele foi construído pelo Dauá, né? Não sei se tiveram alguma pesquisa, né, dele. O Dauá, ele vem há alguns anos também nessa busca desse reconhecimento, né, do povo Puri. E aí cada vez mais foram aparecendo um monte de gente, Puri. Foi quando ele sentiu a necessidade de montar um museu, né, criar realmente a instituição, para que outros passos possam ser dados e respeitados dentro de um sistema como é o nosso, né? Então, hoje o museu tem quase 2.000 visitantes, né? É um lugar pequeno, mas muito vivo, né? E lá o Dauá recebe, tem a equipe, né, que dá aquele suporte. Eu estou aqui em Friburgo, não consigo dar esse suporte com ele muito pessoalmente lá, mas procuro fazer minha semeadura por essa região daqui em Friburgo, né? E o espaço está aberto, é só agendar. Você pode entrar no Instagram, tem lá o Museu da Cultura Puri, pode agendar. Tem alguns artefatos, tem a presença do Dauá, que ele é músico, é compositor, contador de história, menino, é coisa pra caramba que o menino grande faz. Vai pra lá e vai pra cá, quando você viu o Dauá tá não sei aonde, já tá em outro lugar, né, claro? E lá, sim, você consegue ter essa presença com o Dauá com mais força, né? Pessoalmente, que vale a pena conhecer o Museu da Cultura Puri. Temos que ir lá um dia visitar. Lá no Estácio, isso. E a Terra Vermelha, que é a Terra Vermelha e como ela se conecta com a memória ancestral, com a comunidade, o projeto? Então, o projeto, na realidade esse nome Terra Vermelha eu coloquei algum tempo, eu intuí, né? Hoje em dia está mais cobiçado, né? E a palavra Terra Vermelha, e hoje eu estou até para colocar em Puri, né? O registro mesmo desse meu espaço, porque é um núcleo de pesquisa, né? Um centro de pesquisa. Somos 3 pessoas, que é a Letícia e o Gessé, e que a gente se reúne de vez em quando para conversar, para alinhar algumas coisas sobre o trabalho, né, dessa pesquisa, e levo esse trabalho para as escolas através de um ponto de cultura que eu faço parte, de um trabalho lá em Santo Antônio, que é o Ecomuseu Rural, e através desse projeto eu levo os povos originários, tudo que eu faço dentro da minha pesquisa, né, de trabalho, eu construo dentro do meu formato, né, educacional, e levo para as escolas. Como eu fui convidada para participar do dia de hoje na Escola Alberto, né? Foi muito bom. Você, meu amigo. Sem gravar. Só vez já. Pode mandar mais perguntas para ela. Conta um pouquinho pra gente o que significa para você ser uma mulher indígena hoje no Brasil. Então, eu sou uma descendente, né? Uma descendente Puri, porque a gente tem que ter um cuidado para não, né? Sim. Eu não estou, assim como eu tenho tantas outras pessoas se reconhecendo, né? E essa força mesmo que nós temos que ter, porque você só consegue se posicionar em certas situações se reconhecendo. Enquanto você não se reconhecer, você fica buscando, literalmente a palavra busca. Ah, então você vai ali, experimenta não sei o quê. Ah, você vai ali, não sei, sabe? Você fica buscando. Quando você começa a entender essa sua teia, né, que você reconhece os seus ancestrais, que você ajusta isso, que você busca, né? Eu acho que é mais um tijolo para somar na força junto com os povos indígenas, entendeu? Eu faço parte sou um tijolinho, assim, nessa parede enorme, gigante, do que eles são, né? Entendeu? Como ancestrais, esses povos que estão aí de frente, de todo aquele povo que está lá em Brasília lutando pela terra livre, né? Eu não estou lá, mas estou num conceito dentro das escolas como o dia de hoje, com a mesma intensidade de fidelidade nessas questões de respeito à natureza, aos povos, ao mundo, ao planeta, né? Porque é isso que a gente tem que lutar hoje, né? Não é pelo meu espaço, é um planeta, né? É toda uma humanidade que está para
para se acabar, se transformar numa era aí, acho que na bola de fogo, né? Porque já foi uma área de gelo, né? Agora, sei lá o que pode acontecer, né? Ou senão vai ficar se apagando alguns lugares, né? Vai se apagar um país tal, depois você vai se apagando o outro, né? E uma hora alguém vai ficar igual numa ilha, né? Tipo, derreter o gelo, fica um monte de pinguinzinho só em cima de um gelinho lá. Vai acontecer isso, uma parte da humanidade vai ter que ficar em alguma terra, né? E aí é o que nós vamos ver o que vai acontecer mais pra frente, né? E como a gente pode ser aliado na luta pela valorização e preservação das culturas indígenas hoje aqui no Brasil? Como pode? Vai fazendo o movimento que vocês estão fazendo, me chamando. Convidando mais indígenas para poder estar sentando aqui, estar conversando com vocês, né? De estar se envolvendo nessas questões com mais sensibilidade, né? Com verdade, né? Com uma entrega, com interesse mesmo de lutar por essa causa, né? De contribuir como um tijolinho, como eu falei, entendeu? Somos tijolinhos. E com certeza, né, Vitor? Eu acho que o papo foi sensacional, a gente conhecer mais essa cultura, né? Então, pra gente sempre interessante. Mais uma pergunta, fica à vontade. Uma última pra gente ir se encaminhando pro final, então, porque se deixar, você uma hora. Vai falando, aí acaba te atrapalhando, às vezes você não conhecer o museu também, que eu acho que eu adoro o museu. Então, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar pra quem tá ouvindo o nosso podcast? Alguma mensagem pra pessoa se reconectar com a sua história, com a sua terra, com a sua cultura, com a sua... Não é a palavra certa, como você falou, a religião, mas com a sua espiritualidade. Para algum recado para os ouvintes? Então, ficar mais em silêncio para que ela possa se ouvir, né? Porque só no momento... Hoje eu botei a escola toda no silêncio, que a meninada estava demais da conta. Eu falei, gente, vamos fazer aqui. Vamos ficar todo mundo em silêncio. Aí, sabe o que aconteceu? Uma cabra começou a... Aí acho que... foi a cabra, né? Mas ficaram em silêncio. E aí eu falei, tá vendo? Foi a voz do silêncio que permitiu que você ouvisse do outro lado o que estava acontecendo no movimento dentro da natureza, né? Então, assim, acho que a mensagem é essa. Quanto menos barulho, sabe, interno, para que você consiga se conectar, para se tornar, o que você me perguntou ainda há pouco, né? Uma força para ser aliado a essa construção, né? Porque no meio da turbulência, né, e só nesse lugar de crítica ou nesse lugar negativo, nesse lugar não tem jeito não, é tudo assim, isso aqui, e ficar se envolvendo muito nessas questões dessa confusão toda, te distancia cada vez mais da sua essência, que é a natureza, né? A natureza que eu falo é isso, é essa coisa interna, com a nossa floresta, com as águas, com as estrelas, com a lua, com o sol, com tudo. Que aí você se fortalece, você se reconhece, e você fica mais calmo, você fica mais sereno, você senta numa mesa, consegue conversar com uma pessoa que esteja ali diferente de você, porque aí você, com essa disciplina, né, de equilíbrio, numa situação difícil, você sabe se manter, não falar, se conter. Você não concorda, mas não discorda. E aí a pessoa começa a ficar numa saia justa, daqui a pouco ela mesma já está saindo de fininho, que ela está percebendo que ela que está falando alto, ela que está gritando, ela que está numa posição ali oposta Então, assim, eu acho que o respeito com o outro é a primeira ferramenta para se haver outras conversas de entendimento para um mundo melhor, vamos dizer assim, sabe? Se eu não respeitar o seu espaço, nem você é o meu, né? Se eu ficar só tirando o que é o seu, porque eu preciso montar o meu, sabe? Então, enquanto estiver nesse duelo, acho que não... Então, a mensagem é essa, das pessoas se ouvirem mais nesse lugar, assim, né? De ser mais sereno, não se permitir tantas informações para não te... Sabe? E aí, assim, porque só com esse exercício que você começa dentro da sua própria casa, na sua relação com sua família, com seus filhos, com seus pais, não sei lá quem, e ali é o maior conflito, o maior teste, né, é dentro de casa. Quando você começa a ajustar isso dentro
dessa ordem da sua família, aí você consegue ir para a rua, você pode estar dentro de uma escola e vão ter outras pessoas, né, dentro do seu trabalho. E aí é esse respeito, né? Quando nós nos respeitarmos em vários sentidos, que seja na questão racial, que seja na questão social, blá, 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 eu acho que aí o mundo começa a ficar melhor, entendeu? Mas aí eu não sei quando, não. Essa pergunta fica no ar. Que profundo, rapaz. Refleti bastante você, Miraval. Perguntar mais alguma coisa? Acho que foi Quem concluído encerrar o as nosso perguntas. podcast, então, pra gente ir lá fazer um tour. Você encerra? Sem encerra, fica à vontade. Beth, mais uma vez, te agradecemos, né, por você ter participado hoje do podcast. Será um prazer recebê-la novamente. Sim, obrigada. Agradecer também ao Vitor Hugo. É. Né? A gente sempre tem uma dupla bacana. Animada, né? É. Gostei muito de estar aqui com vocês também, com essa oportunidade de poder falar, conversar, né? Principalmente assim, que vem da essência, né? É o que mais me deixa feliz nessa conquista de poder conversar sobre a nossa essência, né? Do que ficar nesses estereótipos assim, mais formais, de coisas mais hipócritas de se falar, né? Enfim, amei estar aqui. Obrigada. Agradeço. Tchau, gente. Até semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.